neste vídeo Hermenêutica Sagrada, 3 estudos bíblicos feitos pelo saudoso pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal Mensageiro da Paz no ano de 1984. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Hermenêutica sagrada ou bíblica é a ciência e, ao mesmo tempo, a arte que, mediante o emprego de regras fundamentais e lógicas, ajuda o estudioso a interpretar corretamente os escritos sagrados do Antigo e do Novo Testamentos. Em cursos regulares de seminários cristãos, são usados manuais técnicos mais ou menos volumosos, em alguns casos com base nas línguas originais da Bíblia, para o curso de hermenêutica. Nossos estudos sobre esta matéria, por exemplo, foram baseados no ótimo manual em espanhol La Hermenêutica Bíblica, de M.S. Terry, que pela graça de Deus nos deu as bases indispensáveis para o estudo do livro de Deus. Recentemente, surpreendeu-nos o pastor Abraão de Almeida com um pedido de colaboração para o Mensageiro da Paz e, na carência de tempo em que nos encontramos para escrever, ele nos sugeriu que lhe dessemos permissão para publicar como nossas humildes, despretensiosas e simples lições de hermenêutica sagrada, crendo talvez que, de certo modo, práticas como são, elas se prestem a ajudar alguém que, não tendo cursado a matéria, possa utilizar-se delas a bem de seus estudos pessoais do sagrado volume. Decididamente, é com este objetivo exclusivo que permitimos a publicação de nossas notas de hermenêutica sagrada, reconhecendo que elas não se prestam a ajudar aqueles que são mestres na arte da interpretação, e sim poderão servir de ajuda aos novos estudiosos da Bíblia que, não tendo possibilidades imediatas de cursar as aulas de um dos nossos institutos bíblicos, talvez encontrem nelas alguma ajuda. Outros sim. Ao escrever estas lições de hermenêutica sagrada, não nos arvoramos em autoridade nem em originalidade sobre a matéria. Ao contrário, o fazemos com base naquilo que aprendemos. O valor que essas notas possam ter, atribuímos àqueles de quem as aprendemos e a quem somos sinceramente agradecidos. 1. Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretação. É a ciência porque estabelece regras positivas e invariáveis. É a arte porque suas regras são práticas. Há 3 ciências que se propõem ajudar no estudo da Bíblia. A hermenêutica, que procura descobrir o exato das palavras e dos textos. Que significa? B. A crítica textual, que se propõe determinar a exatidão das palavras e dos textos. É verdade? É lenda? C. A exegese, que é a aplicação na prática das regras estabelecidas pela hermenêutica e pela crítica textual. 2. Primeira regra de hermenêutica. Atos 8, do 26 ao 35. Isaías 53, versículos 7 e 8. A Bíblia se interpreta a si mesma. Como? Mediante a lei do contexto precedente e que se segue. B. Mediante os textos paralelos. C. Mediante o ensino geral do livro e de seu autor. E D. Mediante o ensino geral da própria Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica. João 5,39, Lucas 24, versículos 27 e 44. O Espírito Santo é o melhor intérprete da Bíblia. João 14, 26,
capítulo 16 e 31, 1 de Coríntios 2, do 6 ao 13 e 2 de Pedro 1, versículos 20 e 21. Condições indispensáveis ao entendimento da Bíblia. Ser espiritual. 1 de Coríntios 2, do 14 ao 16. Desejar conhecer e submeter-se à verdade. Atos 8, 31, 34 e 38. Atos 17, versículos 11 e 12. Outra condição, ser humilde e despido de preconceitos. Tiago 1 e 5, Salmos 19, versos 18 e 19. Ter bom senso. Mateus 16 e 3, 1 de João 5 e 20. A causa da existência e proliferação das seitas e heresias é a ignorância da hermenêutica, o desprezo de suas regras lógicas e a ausência de espiritualidade, humildade, sinceridade e bom senso que expõe seu portador ao perigo constante de Provérbios 30, versículos 6 e Apocalipse 22 e 18. A importância da hermenêutica. Mateus 12, versículos do 3 ao 6, Mateus 19, versículos do 3 ao 6 e Lucas 24, versículo 27. Os fariseus faziam descaso das leis hermenêuticas e tornavam a lei insuportável e antipática ao povo. A. Pelo rigorismo sabático. Êxodo 20, versículos do 8 ao 11, Mateus 12, do 3 ao 5. Pelo desleixo divorcista, Deuteronômio 24 e 1, Mateus 19, do 3 ao 6. O bom exemplo de Cristo na aplicação da primeira regra hermenêutica está em Lucas 24, versículos 17, 21 e 44. Regras fundamentais. Nunca se deve interpretar um termo ou um texto isoladamente. Interprete escritura com escritura. Nunca se deve basear doutrina em um verso isolado. Interprete-a à luz da Bíblia. Toda dúvida ou incerteza sobre o sentido de uma palavra ou um texto deve ser submetida ao consenso geral da Bíblia. A única exceção a estas regras diz respeito à interpretação dos provérbios, porque são textos isolados um dos outros. Cada provérbio é um todo em si mesmo. Auxílios à aplicação destas regras. O contexto, o vocabulário do escritor. Exemplo, o vocábulo mandamento nos escritos de João, que é distinto do vocábulo mandamento no Antigo Testamento. O vocábulo bíblico. Exemplo, justificação nos escritos de Paulo, que se baseia exclusivamente na graça e na fé, e não na inculpabilidade do crente. O paralelismo, exemplo, Isaías 64 e 6, Tito 3, do 4 ao 7, Apocalipse 3, 4 e 5, Apocalipse 19 e 8. O propósito do escritor, exemplo, Lucas 1, do 1 ao 4, João 20, versículos 30 e 31. O valor prático destas regras. Contexto. Não há Deus. Salmos 14, 1. É verdade esta afirmativa? A resposta está no contexto anterior. Disse o nécio no seu coração. Compare também Atos 15, 1 com Romanos 7, do 1 ao 7. Ao fazer uso da interpretação, se o contexto imediato, anterior e posterior não for suficiente para aclarar o sentido, busque o contexto remoto. Interpretar, desprezando o contexto, é forçar o texto a dizer o contrário do que diz. O vocabulário do escritor. Exemplo, mandamento. 1 de João 13, 23, João capítulo 6, versículo 29, João capítulo 13, versículo 34, João capítulo 15, versículo 12 e primeira carta de João 2 e 4. O vocabulário geral da Bíblia.
Exemplo, justificação, Romanos 4, do 1 ao 5 e do 18 ao 23. Às vezes, o intérprete tem que recorrer a toda a Bíblia para a aplicação desta regra. A contradição na Bíblia? Isaías 55, do 8, versículos 8 e 9, 1 de Coríntios 2 e 16. Comparando esses dois textos isoladamente, é chocante a diferença de pensamento entre dois escritores sagrados. Mas analisando cada texto à luz do próprio contexto, desaparece a aparente contradição. Facetas da hermenêutica. O paralelismo pode ser verbal, a mesma palavra em diferentes contextos, graça, João 1, 16 e 17, Tito 2 e 11, Romanos 5 e 15, 1 de Coríntios 1 e 4, Efésios 2, 5 e 8. Esse paralelismo nem sempre é positivo. Real. Textos diversos tratando do mesmo assunto, Mateus 26, do 36 ao 46, Marcos 14, do 32 ao 42, Lucas 22, do 39 ao 46, João 18, do 1 ao 11. Esse paralelismo é sempre positivo, portanto, deve ser preferido pelo intérprete em seus estudos. O propósito do escritor. Cada escritor bíblico, sob a inspiração divina, teve um propósito específico a escrever. Conhecer qual terá sido esse propósito nos coloca na posição ideal de sabermos do seu ponto de vista e podermos seguir seus próprios pensamentos. Exemplos. O propósito do Evangelho de João, João 20, versículos 30 e 31. O propósito do Evangelho de Lucas, Lucas 1, versículos do 1 ao 4. O propósito de Paulo em 1 de Timóteo, 1 de Timóteo 1, versículos 3 e 4. O propósito de Apocalipse, Apocalipse 1 e 19. O propósito de Eclesiastes, Eclesiastes 1 e 3, que se faz debaixo do sol. Às vezes, para descobrir o propósito do escritor, temos que ler o livro todo várias vezes, até termos, do seu todo, uma visão geral, para então definirmos seu propósito. Mas dá resultado fazê-lo. Correlação. A Bíblia é um todo harmonioso. Uma só doutrina harmoniosa e perfeita, 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Um só autor, 2 Samuel 23 e 2, 2 de Pedro 1, 20 e 21. O Espírito Santo. Profecia, Zacarias 9 e 9. Cumprimento, Mateus 21 e 5. Tipo, Gênesis 22, do 6 ao 13. Realidade, João 19, versículos 17 e 18. Há verdades enunciadas em linguagem doutrinária, João 15, do 1 ao 8. Há verdades enunciadas em linguagem moral, Mateus 7, 12. E há verdades enunciadas em linguagem filosófica, Mateus capítulo 5, todo o capítulo. Levando-se em consideração que um sistema doutrinário de um sábio que eleva o espírito acima dos acidentes da vida é filosofia. O Sermão do Monte é perfeita filosofia. Teste. Comparando Isaías 65 e 6, Tito 3, versículos do 4 ao 7, Apocalipse 3, versículos 4 e 5, Apocalipse 19, versículo 8. Que regra empregamos? Comparando João 14, 6 com Lucas 15, do 3 ao 7, Lucas 8, versículo 10, Lucas 11, versículo 32. Que regra temos? Auxílios externos. Lamentamos nesse momento o desconhecimento que temos das línguas originais da Bíblia, hebraica e grego koiné, que são de valor inestimável ao intérprete, porque elucidam melhor tudo o que se queira analisar do texto sagrado. Nada substitui a vantagem do intérprete poder ler as Escrituras nas línguas em que elas foram escritas.
Analisando Marcos 15, 34 e 35, Atos 2, do 14 ao 36 e 2 Reis 17, versículos 26 ao 28, concluímos que os soldados romanos interpretaram errado as palavras de Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e disseram, eis que ele chama por Elias. Quando ele perguntava, Deus meu, por que me desamparaste? Eles não conheciam que Jesus falava em aramaico, portanto, regra 1, o intérprete deve conhecer as línguas originais. Pedro apelou aos conhecimentos que os judeus tinham dos fatos alusivos a Jesus e aos feitos notáveis. Regra 2, o intérprete deve conhecer a história antiga dos tempos dos povos egípcios, cananeus, judeus e do cristianismo primitivo. Os imigrantes assírios pensavam que sofriam por ignorar os costumes do novo país. Eles eram pagãos, idólatras e ligavam seus deuses às suas respectivas terras, achando que seus insucessos pessoais eram produto do castigo dos deuses. Isto posto, ao serem atacados por leões em Samaria, creram ser isto resultado de não saberem cultuar o Deus da terra, superstição consequente de não conhecerem as Escrituras e o verdadeiro Deus. Regra 3. O intérprete deve conhecer o mais e melhor possível os costumes das épocas em que foram escritos os livros da Bíblia. O auxílio das versões modernas. As muitas versões modernas que pudermos consultar, comparando-as entre si, nos ajudarão muito a assimilar o sentido verdadeiro do texto estudado, porém não substituem o conhecimento das línguas originais. A história antiga e a arqueologia elucidam muito com respeito aos costumes, às condições ambientais da época e à maneira de viver dos povos de então. A geografia da Palestina, a história natural dali e a legislação antiga, igualmente, são recursos externos que muito ajudam o intérprete a entender certos textos bíblicos. Exemplo frisante. O Salmo 126, do 1 ao 6, nos dá um exemplo de como a geografia e a história natural nos podem ajudar a entender a Bíblia. A volta do cativeiro, verso 1. O júbilo consequente, versos 2 e 3. A súplica ardente, verso 4. As torrentes do Negueve, verso 4. A semeadura penosa, verso 5. E o resultado maravilhoso, verso 6. Teste prático, Juízes 12, versículos do 4 ao 6. Qual era o problema que havia com esta palavra que causou tantas mortes? Nota, na interpretação deste teste, entra em jogo a língua original. A palavra significa espiga e nada importa em si mesma. O problema está na pronúncia correta da primeira sílaba da palavra, que os efraimitas pronunciavam si, enquanto que a pronúncia correta é xi ou xi, xi ou chi. Conhecimento do tempo. Identificar e distinguir o tempo em que certo fato teve lugar e o modo e circunstâncias em que ocorreu é fundamental ajuda ao intérprete da elucidação do mesmo. Portanto, o intérprete deve distinguir o tempo, levando-o na devida consideração em seus estudos e interpretações da Bíblia. Vide Gênesis 2, versículos 8, 16 e 17. Gênesis 3, versículo 17, Gênesis 12, versículos 1 e 2, Deuteronômio 5, do 1 ao 21, João 1, do 11 ao 13, versículos 16 e 17. Adão foi colocado por Deus no Éden com plena liberdade, exceto para comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Por ter desobedecido, Deus o expulsou dali e desde então ele e seus descendentes jamais tiveram semelhante liberdade. Apocalipse 2 e 7. Abraão nasceu na idolatria.
Josué 24:2. Deus o chamou para uma terra que seria sua e de sua descendência, e seus filhos se constituiriam em uma grande nação. Gênesis 17:1. Com os israelitas, Deus fez um pacto legal, diferente do que fizera com seus pais. Um pacto que não fizera antes com ninguém. Falhando tudo, 1500 anos depois daquele pacto, Deus enviou ao mundo o seu Filho, a quem os judeus rejeitaram. Ele, porém, deu aos que creem no seu nome o direito de se tornarem filhos de Deus. Deuteronômio 14:2, 33 e 29, Marcos 16, versículos 15 e 16 e Tito 2, versículos do 11 ao 14. Portanto, Deus é imutável. O homem é mutável, porém é necessário sabermos distinguir o tempo. Deus divide a humanidade em judeus, gentios e Igreja de Deus. 1 de Coríntios 10 e 32. Nunca espiritualize o que é material. Nunca aplique à igreja aquilo que é atribuído pelo Antigo Testamento a Israel. A lei foi dada com exclusividade a Israel. Êxodo 19:1, Êxodo 20:1 e 2, Deuteronômio 5:1 e 6 e etc. Testemunhas de Jeová. Isaías 43, do 1 ao 12, Isaías 44, do 1 ao 8, são os judeus e não os russelitas. Veja o contexto. O Antigo Testamento é israelita, Isaías 1 e 1, Isaías 54, do 1 ao 17. A igreja era ministério nos tempos do Antigo Testamento, Colossenses 1, do 24 ao 29. O Novo Testamento é cristão, Mateus 26 e 28, Hebreus 8 e 13. Nele, Israel se equipara a todos, Efésios 2, do 13 ao 18, Colossenses 3, do 9 ao 13. Nota: o que aconteceu a Israel nos serve de aviso, 1 de Coríntios 10, do 1 ao 11. Teste prático, Apocalipse 1 e 19. Divida o livro de acordo com este texto. Linguagem. A Bíblia usa dois tipos de linguagem: linguagem literal e linguagem figurada. O intérprete deve ser realista e cuidadosamente distinguir o tipo de linguagem usado no texto do seu interesse para analisá-lo e entendê-lo com proveito. Vide Zacarias 9:9, Mateus 21 e 5, Salmos 22 e 18, Mateus 27 e 35, Mateus 25 do 1 ao 13, João 10 do 1 ao 14 e João 15 do 1 ao 8. Principais figuras de retórica usadas na Bíblia. Os escritores da Bíblia usaram claramente das seguintes figuras de linguagem em seus escritos: metáfora, metonímia, sinédoque, hipérbole, ironia, prosopopeia, antropomorfismo, enigma, símbolo, alegoria, tipo, parábolas e etc. Não pense o estudante que esta é uma aula de retórica. O que ocorre é que o conteúdo da Bíblia está cheio dessas figuras de retórica que devemos conhecer para melhor entendê-las. Metáfora, Zacarias 13:8, é aquilo que se afirma de um ser que o representa. Metonímia, Gênesis 25 e 23, é o emprego do efeito pela causa. Progenitores por seus descendentes. Também se emprega em sentido inverso, Lucas 16 e 29, a causa pelo efeito. Autores por seus escritos. Emprego do sujeito pelo atributo, Gênesis 41 e 13. Sonhadores por seus sonhos e também o inverso desta ordem, o atributo pelo sujeito, Jó 32 e 7. As idades por seus possuidores e etc. Sinédoque, Mateus 13 e 5. O emprego do gênero pela espécie, o geral pelo particular, Gênesis 6 e 12. Emprega a ordem inversa. A espécie é pelo gênero, do particular pelo geral, Mateus 6 e 11. O emprego do todo pela parte, Gênesis 13 e 19. Também emprega a ordem no sentido inverso, da parte pelo todo. Hipérbole, Deuteronômio 1 e 28.
Afirmação em que as palavras significam mais do que a realidade das coisas. Ironia, Gênesis 3:22, é uma expressão que literalmente pode significar o contrário, o oposto. É a personificação das coisas e dos seres. Antropomorfismo, Gênesis 8:21, é a linguagem que confere a Deus atributos humanos. Alegoria, Gálatas 4, do 21 ao 31, é uma narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. Enigmas, Juízes 14:14, é o que comumente chamamos adivinhação. Símbolo, Levítico 17:11, é o emprego de algo material, significando algo espiritual, e etc. Tipo, Romanos 5:14, é a representação de pessoa ou coisa na esfera espiritual por intermédio de pessoa ou coisa puramente material. Parábola, Mateus 13, do 24 ao 30, é uma narrativa que pode ser real ou imaginária, em que tanto as pessoas como as coisas e suas ações correspondem às verdades espirituais e morais. Regras. Há textos que devem ser entendidos literalmente. O intérprete deve deixar que a Bíblia exprima exatamente aquilo que o Espírito Santo quis significar nas palavras do escritor, haja ele usado linguagem literal ou figurada. Teste prático. Leia Salmos 6:6, Efésios 4:30 e Gênesis 4:10 e identifique que figuras de retórica usaram os escritores nesses textos. Simbologia. Devido ao grande número de símbolos que encontramos na Bíblia e o seu valor para o intérprete, dedicamos esta lição exclusivamente a eles. Vide Êxodo 25:4, Levítico 17:11, Apocalipse 1:20 e 1 Coríntios 15:45. Os símbolos são classificados em objetos reais, visões, atitudes, nomes, números, cores, formas e etc. Especificando os símbolos. Objetos reais. Sangue representa a vida. Levítico 17:11. Vestidos representam mérito. Mateus 11:13, Isaías 64:6, Isaías 61:10. Linho fino representa a justiça dos santos. Apocalipse 19:8, Filipenses 4:5, Mateus 5:20. Ouro representa a glória de Deus. Prata representa resgate. Cobre representa resistência ao fogo. Fogo representa juízo. 2 de Tessalonicenses 1:8. Fogo também representa o Espírito Santo. Mateus 3:11 e Atos 2:3. Óleo, azeite, representa o Espírito Santo. Salmos 133:1. Sal representa a preservação. Mateus 5:13. Fermento representa a maldade e a corrupção. 1 de Coríntios 5, 7 e 8. E também, em certo aspecto, representa o reino dos céus. Mateus 13:33. Água representa a regeneração. João 3:5, Tito 13:5. Pão e vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. 1 de Coríntios 15, 23 ao 26, Mateus 26, versículos 26, 29 e etc. Visões. Castiçais representam igrejas. Apocalipse 1, versículos 12 e 13 e o versículo 20. Estrelas e anjos representam pastores. Apocalipse 1, 12 e 20. Amendoeira representa vigilância. Jeremias 1 e 12. Despertar, vigiar. Do hebraico shaked. Gafanhotos representam calamidades. Amós 7, 1 e 2. Prumo representa justiça. Amós 7, do 7 ao 9. Frutos de verão maduros representam a aproximação do fim. Amós 8, 1 e 2. Atitudes. Prostrar-se representa reverência e humildade. Esther 3, 1 e 2, Salmos 95 e 6. Levantar as mãos representa
Juramento, Gênesis 14, do 22 ao 24. Cingir-se representa dispor-se a partir, prontidão para ação. Êxodo 1, 2 e 11, Lucas 12, do 35 ao 37, etc. Nomes próprios: Adão, Cristo, 1 de Coríntios 15, 45. Duplo símbolo. Positivo, pai da raça. Negativo, perdição, salvação. Romanos 5, versículos 12 e 17. Topônimos: Babel, Babilônia, confusão. Gênesis 11, do 7 ao 9. Sodoma, corrupção. Gênesis 13, versículos 12 e 13. Egito, mundo e etc. É vastíssimo este campo do simbolismo. Números: 1. Unidade, primazia. 2. Relação, divisão, diferença. 3. Solidez, plenitude, trindade. 4. Fraqueza, fracasso, mundo e etc. 5. O fraco e o forte. Emanuel, capacidade, responsabilidade, etc. 6. Limitação, domínio humano, manifestação do mal e etc. 7. Plenitude, perfeição. 8. Novo começo. 10. Perfeição ordinal. 12. Governo de Deus manifesto ao mundo. 12 tribos, 12 apóstolos. Cores: azul, céu, montes à distância, perfeição. Púrpura, realeza. Carmesim, identificação, Josué 2:18, e por ser indelével o pecado, Isaías 1:18, e poder purificador, 1 de João 1:7. Formas: quadrado, universalidade, cubo, solidez, firmeza absoluta e etc. Regras: o intérprete deve ter noção dos símbolos para entender os tipos que muitas vezes são enunciados em linguagem simbólica. É preciso ter ideia exata dos símbolos para entender as profecias que muitas vezes foram enunciadas mediante símbolos. O Novo Testamento, em seus ensinos, é o resultado dos símbolos constantes do Antigo Testamento. As figuras devem ser vistas em seus aspectos gerais e comuns, e não em seus mínimos detalhes ou em algo apenas suposto pelo intérprete. Os símbolos devem ser aplicados coerente e uniformemente, nunca passando do sentido figurado para o literal ou deste para aquele, forçando o texto. Ao contrário, deve ser dado tratamento harmonioso aos objetos do conjunto, conforme o caso. Continua no próximo vídeo. Tipologia. A tipologia bíblica é vastíssima e instrutiva. Quando o intérprete estuda a Bíblia através dos tipos, sem extremismo e sem vaidade, pode obter melhor conhecimento do plano de Deus para a redenção humana, que quase em geral é apresentada no Antigo Testamento através da tipologia. Vide Romanos 5:14, Atos 7:44, 1 de Coríntios 10, do 6 a 11 e Hebreus 9, versículos 11 e 12. Esses textos do Novo Testamento claramente evidenciam que pessoas, eventos e ritos religiosos contidos no Antigo Testamento tipificam ensinamentos constantes. Os tipos são comumente classificados para efeito de estudo em duas ordens: tipos históricos e tipos rituais. Tipos históricos pessoais: Adão, tipo de Cristo, Romanos 5:14, 1 de Coríntios 15:45. Melquisedeque, tipo de Cristo, Hebreus 7:3. Moisés, tipo de Cristo, Deuteronômio 18:15, Atos 13:22. Nota:
Cristo é descrito na Bíblia exercendo 3 funções: profeta, sacerdote e rei. Exemplifiquemos. Como profeta em potencial, todos os profetas do Velho Testamento foram tipos de Cristo, em sentido restrito, porém Moisés foi o tipo específico. Como profeta, Deuteronômio 18, 15 e 18, Atos 13 e 22. No nascimento, Êxodo 1, versículos 15 e 16, Êxodo 2 e 1, Mateus 2, do 1 ao 16. Rejeitado por seus irmãos, Êxodo 2, do 11 ao 14, João 1 e 11. Casado com gentia durante a rejeição, Êxodo 2, do 15 ao 21, Atos 13, versículos 45 e 47, Atos 15, versículo 14, etc. Reconhecido e aceito na segunda vez, Êxodo 4 e 29, do 29 ao 31, Romanos 11, do 25 ao 29, Zacarias 12 e 10, e etc. Como sacerdote. Nesta acepção, são 2 os tipos bem frisantes de Cristo no Antigo Testamento. Melquisedeque, Gênesis 14, do 18 ao 20, Hebreus 5 e 6, Hebreus 6 e 20, Hebreus 7, do 1 ao 7. Arão, escolhido por Deus, Êxodo 28, Salmos 110 e 4. Lavado, Êxodo 29 e 4, Mateus 3, 14 e 15. Ungido, Êxodo 29 e 7, Mateus 3 e 16, Atos 10 e 38. Ministrando os negócios de Deus, Hebreus 5, do 1 ao 5, Lucas 2 e 49. Como rei, igualmente neste caso, todos os reis fiéis entre os de Judá e Israel foram em potencial tipos de Cristo, por estarem ocupando o trono de Davi, Lucas 1, do 31 ao 33. Mas entre todos eles, Davi foi um verdadeiro tipo de Cristo. Exemplifiquemos. Segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13 e 14, Mateus 13 e 17. Descendente de Judá, Gênesis 49, do 8 ao 12, 1 Samuel 16, versículos 1, 4, do 11 ao 13. Lucas 1, 26, 27, do 31 ao 33, Lucas 2, 4 e 7. Cheios do Espírito Santo, 1 Samuel 16 e 13, Atos 10 e 38. Tipos históricos coletivos. A Igreja é representada no Antigo Testamento por 3 tipos especiais. Em Israel liberto da escravidão egípcia, Êxodo 12, na peregrinação de Israel pelo deserto, na posse de Israel da terra prometida. Tipos rituais. O tabernáculo é tipo de Cristo. Os sacrifícios são tipos de Cristo. As ofertas legais são tipos de Cristo. Parábolas. O ensino mediante o uso de parábolas na Bíblia é muito comum, especialmente no Novo Testamento, onde está escrito de Jesus que nada lhes falava sem parábolas, Mateus 13 e 14. Daí o valor imenso que tem as regras indispensáveis à interpretação das parábolas, a fim de podermos tirar delas o grande ensino que nos ministram. Leitura bíblica, Marcos 4, do 2 ao 20. Uma parábola, para ser perfeita, deve ter as seguintes características: forma histórica, verossimilhança, naturalidade e correspondência entre os elementos naturais e as verdades espirituais enunciadas. Ao estudar as parábolas, muitas vezes nos vem à mente a mesma pergunta que fizeram os discípulos a Jesus: por que lhes falas por parábolas? Mateus 13:10. No nosso modo de entender, eram 3 os motivos por que ele ensinava através de parábolas. A parábola, não entendida, promovia o interesse de entendê-la e os levava a pedir explicações a Jesus. Mateus 13:36. O ensino recebido por meio de parábolas é mais fácil de ser repetido, é mais fácil de ser retido na mente do estudante. Mateus 13, versículos 11 e 12. Quando se quer ocultar de alguém presente algo da aula que deve ser entendido apenas de uma parte da assistência, conseguimos mais facilmente isto mediante o uso de parábolas.
Mateus 13:13. Como se devem interpretar as parábolas? Jesus é o nosso exemplo na interpretação de parábolas, ao interpretar aquela que consideramos uma parábola modelo. Exemplo, Marcos 4, do 2 ao 20. A semente, a palavra de Deus. As aves, Satanás. Semente caída sobre pedregais. Recebimento do evangelho superficialmente. O ardor do sol, provações e tribulações. Cuidados do mundo, enganos das riquezas, ambições de outras coisas, a boa terra, os que recebem o evangelho com sinceridade, etc. Observe que Jesus deixou de interpretar a figura do semeador. Dizem os entendidos que ele assim procedeu porque pelo menos o semeador simboliza 4 elementos: o próprio Jesus, os apóstolos e os seus sucessores e a igreja em geral, o próprio Israel no futuro, e nós ousaríamos acrescentar um 5º elemento, os anjos. Regras para a interpretação das parábolas. Deve-se identificar a figura central da parábola. Todos os elementos da parábola devem ser interpretados. Deve-se dar atenção especial ao princípio e ao fim da parábola. Eles são as chaves para penetrar-se na parábola. As regras para a interpretação dos símbolos são aplicáveis às parábolas que muitas vezes foram enunciadas em linguagem simbólica. Deve-se interpretar de acordo com a analogia da fé, nunca em contrário ao claro ensino da Bíblia. Os elementos podem ter sentido diverso nas parábolas, o que vale numa vale também noutra. Em certos casos, porém, um termo mantendo a unidade fundamental pode ser aplicado com várias modalidades e circunstâncias, como no caso do semeador. Milagres. Neste tópico, ocupar-nos-emos com 2 assuntos, algo controverso em meio aos evangélicos. Um milagre, do qual muitos afirmam haver cessado com o primeiro século cristão, enquanto nós, os pentecostais, persistimos em crer e em afirmar a sua atualidade na esfera da igreja odierna, a fim de ajudá-la no desempenho da missão que tem na terra. Leitura bíblica, João 6, 1 e 14 e 24 e 35. Observações importantes. O milagre, em regra geral, é também um sinal que evidencia algo extraordinário na prática. O nosso texto nos diz da maneira prática da aplicação do milagre como sinal, quando Jesus, logo em seguida ao milagre, apresentou-se à multidão, maravilhada como o pão da vida. O milagre revela a procedência daquele que foi usado como um instrumento direto à sua manifestação. O milagre é um modo objetivo de ensinar muito do agrado de Jesus, que usava sempre, em seguida ao milagre, aplicar a lição que tinha em mente ministrar. É possível haver falsos milagres, porém esses nunca são feitos de modo como somos ensinados pela Bíblia. Pelo propósito do Evangelho de João, percebe-se pelo bom senso e pela lógica que os sinais, milagres operados por Jesus e descritos pelo apóstolo tinham a finalidade de provar que ele era o Filho de Deus. 2 coisas a evitar: a incredulidade e a dúvida. Tiago 1, do 6 ao 7, que são os maiores inimigos do cristão e devem ser evitados a todo custo. A credibilidade extrema, que torna o homem fanático e cego. 1 de Tessalonicenses 5 e 21. E é outro pecado e nada inferior à incredulidade. Regras para a interpretação dos milagres. Desde que os milagres pertencem à categoria dos símbolos, sinais, em sua interpretação devemos empregar as regras mencionadas na lição 7. Em alguns aspectos, os milagres assumem a função de parábola e, portanto, quando assim acontecer, devemos empregar em sua interpretação as regras constantes da lição 9, considerando que os milagres são intervenções sobrenaturais da livre misericórdia de Deus para conosco, Lamentações 3, do 22 ao 24.
Ao interpretá-los, sempre devemos levar tal manifestação na devida consideração, a bem do robustecimento de nossa fé e esperança. Profecias. A profecia é a base da mensagem de Deus ao homem. O seu estudo, portanto, se reveste de profundo e indispensável interesse ao cristão para aprofundamento espiritual e maior firmeza na fé. 2 de Pedro 1:19. Leitura bíblica, 2 de Pedro 1, do 19 ao 21 e 1 Pedro 1, do 10 ao 11. O valor da profecia é luz que alumia no lugar escuro. É necessária em todo o tempo até que Cristo venha. Devemos estar atentos a ela como o navegador ao farol. Ela é guia seguro. Sua procedência não é terrena. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. É divina. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. O escopo da profecia: predizer a vinda de Cristo, seu nascimento, sua origem davídica, seu ministério e morte, sua segunda vinda, seu reinado de paz. A igreja era um mistério aos profetas, no entanto, em simbolismo profético, ela é também prevista. No estudo da profecia, muito preocupa alguns exegetas a cronologia profética, que de fato é um problema de difícil solução. Mas afirmamos, ele em nada afeta ou influi na verdade profética, nem na fé cristã. Regras para a interpretação das profecias. Devemos entender a profecia literalmente. Se ela houver sido enunciada em linguagem figurada, empregue-se em uma interpretação as regras dadas na lição 6. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esta regra é fundamental e bíblica. Significa que sua interpretação deve harmonizar-se com o consenso geral profético e com o ensino geral da Bíblia. Deve-se, na interpretação da profecia, empregar com o máximo cuidado as regras do contexto, que são indispensáveis a um perfeito entendimento delas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 de Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.